Programa Conexão Enneagrama, os 9 caminhos da mudança de ser, com a professora Yara Cunha. Não, tá bom. Bom dia, meus amigos da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida sempre para frente, para mais vida. Eu sou a Yara Cunha, eu falo sobre o Enneagrama e as novas constelações. Obrigada aí para quem está ao vivo no site da rádio. Muito bem-vindos. Hoje o programa é muito interessante, é um tema bem legal. Obrigada para quem está chegando agora aí na fanpage também. Hoje a gente vai falar sobre os processos e tudo aquilo que atrapalha o nosso desenvolvimento. E, como sempre, eu vou falar de coisas bem profundas sobre o ser humano e sobre aquilo que a gente consegue ver e muitas vezes aquilo que a gente consegue não ver. Bom, é óbvio que todo mundo já sabe que eu sigo, né, e trabalho muito fortemente com o Enneagrama, e eu acho que o Enneagrama é um caminho, eu acho não, né, ele é um caminho sagrado, mas que ajuda muito a todas as pessoas. E eu vou falar hoje de quando a gente usa o Enneagrama, quando a gente usa as constelações, ou no meu caso, as novas constelações, tudo aquilo que pode nos atrapalhar neste processo. E acho que não vai dar tempo de falar tudo hoje, então, assim, eu vinha falando de centros de inteligência do Enneagrama, parei um pouquinho, eu vou intercalando assuntos, tá? Pra gente não ficar muito num assunto só, tá solto aqui o negócio. Ops! Eu já botei de volta aqui, Pedro, não vou destruir aqui não, já botei de volta aqui. E eu vou intercalando, tá faltando, já tem 2 programas no canal do YouTube falando sobre os nossos centros de inteligência, que é muito legal e dá para saber, inclusive, em que nível de consciência nós estamos, né? Como é que a gente está na caminhada. Falta o 3º programa de centros de inteligência. Eu vou intercalar aqui um outro assunto, que são as dificuldades que a gente tem no processo e na nossa caminhada de desenvolvimento. Quando a gente... e aí eu volto, tá? E vou fazer o 3º programa. Olha lá no canal do YouTube, Conexão Enneagrama. Tá muito completo, tem um montão de playlists lá. Tem playlist só de Enneagrama, tem playlist só de constelação, tem playlist de Enneagrama inicial, avançado, tem playlist falando do Enneagrama e das constelações, tem bastante coisa lá. Bom, quando a gente fala sobre o processo de desenvolvimento de cada um, a gente fala bastante no caminho do Enneagrama e no caminho das constelações, a gente fala sobre níveis de desenvolvimento. Mas antes de falar dos nossos níveis de desenvolvimento e, consequentemente, dos nossos níveis de consciência, é preciso que a gente entenda que tem um processo que é um processo de despertar. E esse processo de despertar, ele pode já ter acontecido com você ou não. Então, o que acontece quando a gente ainda não entendeu o que é um processo de despertar de cada um? Acontece o seguinte, a gente fica olhando para os problemas todos da nossa vida de um nível de consciência muito baixo, apegados a esses problemas, achando que todos esses problemas são pessoais. E a gente fica identificado a esses problemas todos de um ponto de vista da nossa personalidade, do nosso ego. E aí a gente não consegue entender que isso antes de despertar, que o nosso ego é uma ilusão, que nós viemos aqui para desenvolver esse ego e para entender que nós somos muito mais do que esse ego, que nós somos a nossa essência. Se a pessoa não despertou ainda, ela nem consegue entender isso. E aí a gente fala, olha, pega o teu problema, olha de um outro ponto de vista, olha de um ponto de vista maior, ela fala, não, é o meu problema. E ela fica identificada com esse problema num nível egóico,
né? Somos egóicos, somos narcísicos, e a gente fica olhando para aquele problema de um ponto de vista que está no mesmo nível do problema. Eu não consigo subir, pegar um helicóptero e olhar para esse problema com uma vista aérea, sabe? Olhando para ele de um ponto de vista maior. Eu fico lá no chão, imagina que tem um incêndio, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo do incêndio. E aí todo mundo começa a correr no meio da floresta e a pegar, né? Agora falando de incêndio, esse tema tão triste que está acontecendo no mundo, não só aqui no Brasil. E aí a gente fica lá correndo e tentando apagar o incêndio lá do meio da floresta. E a gente não consegue, pessoal, olhar de um ponto de vista maior, como se a gente estivesse fazendo uma vista aérea desse problema. A gente vive o problema, se identifica com ele, acha que é pessoal. Ah, meu filho não gosta de mim, meu filho não gosta de mim, meu filho não gosta de mim, meu filho... Aquilo, às vezes, para quem está de fora, claro que é muito mais fácil de entender, mas aquilo está muito longe de ser verdade. Né? E outra, todos nós estamos a serviço de algo maior. O mais importante de tudo isso é entender que cada um de nós tem jornadas. E essas jornadas são guiadas pelo universo, por algo maior, pelo grande mistério, por Deus, que não é um Deus religioso, que é o Deus que habita em todos nós e é o que faz, né, e que existe o funcionamento de todo o universo. E que o funcionamento de todo o universo nos leva para cada vez mais vida. Isto é muito importante que a gente entenda. O funcionamento do universo, ele vai buscar o equilíbrio de todas as coisas o tempo todo. E esse equilíbrio, ele vai ser buscado através de compensações. Então, quando a gente fala de um processo de identificação, eu ser honesta com vocês. Quando eu comecei o meu processo de desenvolvimento, né, há muitos anos atrás, eu tinha um professor de Enneagrama, e no Enneagrama SUF nós estudamos incessantemente o processo de identificação. Eu nem conseguia entender o que era isso. Eu falava, gente, mas identificado com o quê? Eu tô aqui vivendo a minha vida, o que é essa identificação? A minha visão era tão fechada, né? Ela era tão ainda pequena, eu não conseguia abrir o meu campo de visão. Porque o processo de despertar, ele traz uma abertura do campo de visão que você olha e faz, agora eu entendi muita coisa. E aí, quando o professor falava, você está identificada com o problema, você está identificada com o problema, gente, é louco, porque eu não conseguia nem ver. Eu não conseguia. A minha visão era tão pequenininha que eu não conseguia ver o maior de tudo, o universo, as coisas. Eu falava, mas o que ele está falando? E isso é compreensível se nesse momento eu estou falando para você que você está identificado com o seu problema, que você está na dor, que você está achando que aquele problema é só seu e ele é pessoal teu, o teu filho, a tua filha não gosta de você, você tem raiva do teu ex-marido, você tem X, você não consegue entender o quanto você está identificado no teu ego com este problema. Isto é um processo de identificação e que faz com que a gente viva e muitas vezes vá buscar processo de coaching, de terapia, de constelação para resolver questões do ego e que são ilusórias. Então, acho que duas coisas. Quando eu faço, né? Hoje eu sou especialista em Enneagrama com constelação. Este é o meu trabalho. Quando eu vejo que a pessoa quer constelar uma questão com a qual ela está identificada, eu já logo digo, eu até posso te constelar, mas não vai adiantar. Você não está constelando a sua essência. Você está constelando uma ilusão que você criou na tua personalidade. Tá? E aí, por isso que muita coisa da constelação não funciona para algumas pessoas. Outra coisa de constelação que eu sempre digo é assim, eu preciso constelar a minha mãe. Não, você não precisa constelar a sua mãe, você precisa constelar você. Em relação a como é que você se relaciona com as pessoas, tá? E
A gente vai precisar ver, então, na constelação, e por isso que eu trabalho com as novas constelações, isto de um nível que vai na tua essência. E por isso eu trabalho com Eneagrama, porque, ok, Yara, tudo é ilusão. Eu não sou a minha personalidade. Não, você não é a sua personalidade. Enquanto você acreditar que você é isto, dificilmente você vai sair do lugar. Porque na personalidade nós vamos ter culpa, nós vamos ter o vitimismo, e sobre vitimização eu conheço muito. Enquanto a gente vitimiza, a gente não consegue sair do lugar, nada acontece, tá? No momento em que você começa a entender que nós, no ego, somos nada, nós somos ninguém, e que a nossa verdade está na nossa essência, e esta essência é divina, nós somos muito maiores do que o nosso ego. Enquanto você não entender e não começar a refletir sobre isso, nada acontece. E aí o conhecimento é importante, né? É importante entender qual é o sentido da palavra identificação. E enquanto a gente não consegue ter esse entendimento, a gente não sai do lugar, tá? Os seus problemas não são os seus problemas, nós somos movidos por algo maior. Às vezes a gente quer ter aqui no nível do ego uma síndrome de querer ser Deus, e nós não somos Deus, né? E aí a gente está a serviço o tempo todo, e o tempo todo o universo vai buscar compensações para que a gente possa ter cura e cada vez mais vida. Nós estamos a serviço do universo e sempre, sempre, sempre nós estamos a serviço da cura. Bom, ok. Falado isso, o que a gente pode falar sobre o teu processo de desenvolvimento? É preciso que a gente saia, né, da nossa ignorância. Quem ignora, ignora alguma coisa. E eu trabalho, e é muito possível fazer isso, eu trabalho hoje 90% do meu tempo, né? 80%, né, no mundo corporativo. Eu trabalho com executivos dentro de grandes empresas. E faço as minhas turmas de Eneagrama e faço um trabalho de desenvolvimento pessoal mais profundo. Eu tenho dois tipos de executivas hoje, por exemplo, de executivos que eu posso dizer para vocês. Eu atendo uma presidente de empresa e que ela já despertou. Ela já entendeu que existem movimentos que não estão no nosso controle, que não são pessoais, que acontecem por conta das jornadas e que existe uma caminhada maior chamada vida. E que existe algo maior que rege tudo isso aqui. Ontem ainda eu conversei com ela, eu encontrei com ela dentro de uma empresa, assim, da empresa dela, obviamente, né? Da qual ela é presidente. Ela falou assim, aconteceu uma coisa comigo, muito legal. E aconteceu isso. Engasguei aqui. Ai, socorro! Eu quero falar e tomar água e fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, essa pessoa falou assim, Yara, tô tão grata. Tô sentindo gratidão. Olha o que o universo fez pra mim. Falei, uou! Por quê, pessoal? O ser humano busca muitas coisas, né? No sufismo a gente estuda muito isso. E uma das coisas que ele busca é poder e fama. Estar num cargo... Estar no cargo maior faz com que a gente tenha poder e fama. E o poder e fama são algo que inebriam o nosso ego, que inebriam a nossa personalidade. É difícil para todo mundo, tá? Cada um tem a sua jornada. Mas eu atendo, por exemplo, essa pessoa que tem muito poder e ela é uma pessoa desperta. Eu sempre vou dizer para vocês, estar desperto é diferente de estar iluminado, tá? Tem nada que ver com iluminação, hein? Ora lá, segura aí o andor, que o santo é de barro. Somos todos de barro e a gente está buscando um pouquinho de desenvolvimento. Não é isso de, ai, olha, eu sou muito desenvolvida, nada disso. No Eneagrama, no Eneagrama Sufi, a gente entende que uma pessoa está cada vez mais desenvolvida quando ela se sente cada vez menor. Quando ela se sente cada vez mais pequena.
diante de todas as coisas. Isso de, eu tô muito forte, eu tô empoderada, tal, entende-se que no Eneagrama Sufi, isto é do ego, tá? Então, eu tô falando aqui de um processo de identificação que nós temos no ego, na nossa personalidade, e que faz com que a gente ache que os problemas são meus, que os problemas são pessoais. E o que a gente precisa? Nada mais, nada menos do que despertar, do que ampliar a nossa visão, olhar para esse problema de uma perspectiva mais ampla. E não, porque isso vai ajudar a gente a não ficar apegado a esse problema. E aí, obviamente, entram as 4 forças do amor, e eu precisaria de pelo menos mais 2 horas para falar sobre elas aqui, e da força do assentimento, que é dizer sim para tudo como é, e não ficar apegado nessa forma mais egóica, mais narcísica, em relação ao problema, tá? E, se possível, procure um terapeuta desperto. Porque senão você vai ficar tratando dos problemas e das questões num nível de consciência ainda muito baixo. Procure um terapeuta que já tenha um processo de despertar. Isso é muito importante, porque senão você vai ficar tratando no teu processo de questões relacionadas ao teu ego, de por que fez, por que não fez, por que falou, por que deixou de falar, sem questionar e sem olhar e sem buscar o teu acesso a algo maior, a ampliação de visão. Quem não é desperto não consegue trabalhar em você ampliação de visão, tá? E procure também um constelador que esteja desperto. Nem todos estão, que é o despertar para algo maior, para uma visão mais ampliada, para um processo de desidentificação do ego. Este é o termo conceitual, eu não falei antes, porque às vezes você fala, meu Deus, o que é isso, né? Desidentificação, é isso. É olhar de uma perspectiva maior, entender que nada é pessoal com você. Bom, a segunda coisa que eu quero contar para vocês, eu só tenho... Quantos minutos? 7 minutos? 8 minutos? É o seguinte, são 3 coisas, tá? E eu falei que não ia dar tempo de eu falar hoje, eu continuo na semana que vem, e ainda tenho que fazer a parte 3 do programa de Centro de Inteligência, que é falar sobre a essência. Mas primeiro eu quero falar disso, para depois ir para o Centro de Inteligência e falar sobre a essência. Eu vou intercalando programas aqui, mas eu tenho toda uma programação, não vou deixar vocês sem informação, tá? Meu cabelinho tá rebelde hoje. Bom... Forças contrárias. Quando a gente começa... Vou contar uma história para vocês. Bom, há um tempo atrás, eu jogava tênis. E eu comecei a jogar tênis lá com um professor, né? Ele jogava a bolinha para mim, eu dava a resposta. Ele joga outra bolinha, eu dou a resposta. Ele joga outra bolinha. E eu comecei a jogar tênis, eu não sabia nem pegar na raquete. Né? E eu tinha lá o meu processo acontecendo, muita raiva, e E eu falei, vou jogar tênis. Tinha um clube, que eu era sócia, que tinha tênis, e eu fui lá. E eu comecei a jogar tênis da quadra 1. A quadra 1 é a quadra de gente iniciante, tá? É uma quadra de gente que tá começando, que não sabe sacar. Imagina, jogar uma dupla de tênis, jogar dupla, que é uma coisa super complexa. Bom, você vai treinando, até que você passa pra quadra 2. Obrigada pro pessoal que tá escrevendo aí pra mim, depois eu vou responder tudo. E eu também sou muito grata a vocês, Iris, Gisela, tem um monte de mensagem linda, tô aqui com meu coração cheio de amor, viu? Que bom que o tema é importante pra vocês, que bom. Vou falar um outro tema agora muito importante, que são as forças contrárias, fica aí que é bem legal. Pessoal, quando eu passei pra quadra 2, eu tava jogando um pouquinho melhor. São 10 quadras, tá? E lá, quem jogava lá na última quadra, na quadra 10, eram aqueles caras que já jogavam muito, que jogavam dupla, que faziam campeonato, tinha um campeonato anual lá no clube, tinha um montão de coisas legais. E aí eu olhava lá pra quadra 10 e falava assim, eu quero ir lá. Eu quero chegar lá onde aqueles caras estão, né? Eu sempre fui bastante competitiva, sempre gostei bastante de esporte, gosto de aprender, né? Sempre fui muito, assim, focada nas coisas que eu quero, né? Depois das constelações melhorou muito.
A gente vai desbloqueando mais energia. E aí chegou uma hora que eu fui para a quadra 3. Eu já comecei a aprender a sacar, já comecei a fazer voleio, já comecei a fazer algumas coisas diferentes. Na quadra 4, eu já subia para a rede, eu já comecei a dar umas boladas mais fortes no professor. E aí eu encontrava no vestiário o pessoal da quadra 1. E aí eles falavam, nossa, que legal, hein? Você tá lá na quadra 4. Mas nem fala mais com a gente, né? Nossa, esqueceu dos pobres aqui, né, Yara? Poxa vida, por que você tá lá? Vem aqui com a gente um pouco, porque era tão legal, lembra quando a gente tava na quadra 1, na quadra 2, né? Poxa vida! Então, e aí, duas coisas eu queria falar para vocês. A primeira é que quando a gente começa esse processo de despertar, existe uma seleção natural das pessoas com as quais a gente se relaciona. E não é que a gente tá, tô me achando, nada, gente. No Enneagrama Sufi, nós entendemos que nós somos ninguém. E a gente se desenvolve um pouquinho só, caminhando pelas estações espirituais, né? E deixando lá todas as nossas ordens de leis, e deixando e vivendo uma vida mais simples. A gente vai entendendo que a gente é cada vez menos e não mais. Mas, quando a gente começa a se desenvolver, a gente começa a olhar e falar assim, putz, tem coisas que eu não quero mais pra mim. Né? Tem coisas que, por exemplo, eu sou sexual dominante. E tem coisas, por exemplo, a ironia excessiva, aquele humor ácido excessivo que eu tinha e muito. Eu trabalhava em mundo corporativo, eu tinha um humor ácido, eu fazia piadas ácidas, de um humor assim, provocativo, fora de hora, que muitas vezes as pessoas me davam feedback. Olha a brincadeira que você fez, daqui a qualquer cara dessa, você vai apanhar das pessoas. Porque eu fazia isso. Essas coisas vão mudando na tua vida, né? Quando você amplia essa visão que eu falei aí, para quem chegou agora, olha desde o começo do programa, quando você começa a entender o processo de identificação, quando você amplia a sua visão, quando você começa a desafiar o teu ego, que é uma coisa extremamente importante, né? Você começa a ver e fala assim, putz, eu não quero mais isso. Por exemplo, eu não quero mais estourar com as pessoas por coisas idiotas. Eu não quero mais ficar achando que eu tô certa e que todo mundo tá errado. Eu não quero mais usar a ironia como um instrumento para falar coisas sérias. Eu quero um pouco mais de leveza, eu quero um pouco mais de centramento, eu quero um pouco mais de presença. Eu vou brincar, claro, eu não tô aqui. Lembra que a gente está falando de um processo de despertar, não de iluminação e de virar Buda, que a gente não consegue isso nessa vida. Quem acha que conseguiu e é Buda já tá cada vez mais no ego, né? A gente é menos. E aí eu falo, tem coisas que eu não quero mais, né? Não dá. E aí, as pessoas lá da quadra 1 vão falar assim, você tá achando... Aí vem as forças contrárias, vem as provocações e vem tudo aquilo que é do ser humano. E se a gente continuar neste processo, que é um processo de ampliação de consciência, a gente consegue lidar com essas coisas, lidar com quem está lá na quadra 1, porque de verdade, gente, cada um tem o teu processo. Cada um tem aquilo que para si é importante. E se aquela pessoa ainda não despertou, ok, também tá tudo certo. Mas a gente consegue não retroceder no nosso processo achando que, não, eu não vou conseguir, eu vou voltar para trás, ou tendo crises de raiva, ou falando, porra! Cada um no seu momento. E tudo que acontece na tua vida tem um porquê de acontecer. Se aquela pessoa, né, segundo primeira coisa, existem forças contrárias, lembra da lei do 3 do Enneagrama, uma força ativa e uma força passiva, e eu preciso abrir o canal de cima para uma força neutralizadora, para esta força de cura. Se eu não abro esse canal, abre o de baixo, e aí a gente vai ficar muito mais propenso a perder consciência. Então, entender que ir até a quadra 4 é um esforço, Abdul Karim fala, meu professor Sufi, é um esforço, é desafiar o ego, é consciente e é voluntário. Você faz porque você quer, tá? Desenvolver, né?
entender a nossa essência, entender que eu vim aqui numa jornada, é desenvolver a nossa essência através do Enneagrama e das constelações, é consciente. Bom, quero dizer que tem Enneagrama inicial em março. Hoje é o último dia para fazer a inscrição com desconto. Vai lá na minha página aí do Facebook. Hoje é o último dia do primeiro lote para fazer a inscrição com desconto, não perde, tá bom? Semana que vem eu continuo falando sobre isso, falando sobre identificação, forças contrárias e a terceira questão que vai atrapalhar a gente um montão para se desenvolver, que é surpresa. Falo quarta-feira que vem. Beijo, obrigada para todo mundo que estava aí me assistindo, obrigada pessoal da rádio. Deixem as dúvidas aí de vocês que eu respondo para todo mundo durante a semana. Beijo.